trust Him in His presence daily live. I'll surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. All the joy of full salvation. Glory, glory to His name.
to greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Gostaria de vos saudar no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. And what a wonderful song, I Surrender All. É um hino muito bonito. Eu a ti te rendo tudo. And that's what Mary said, let it be unto me according to thy word. Por isso que Maria disse, seja comigo de acordo com a tua palavra. She surrendered all to Jesus. Porque ela entregou tudo que tinha para Jesus. Amen. Amém? I certainly want to thank Pastor Romando Quero agradecer mais uma vez o irmão Raimundo for bringing me to Toledo de ter me trazido aqui à cidade de Toledo, and for driving me up this way de ter me dirigido até aqui, and taking us to the waterfalls, showing a beautiful country. de ter me levado a ver as cataratas e todas aquelas coisas bonitas lá. And I just want to say thank you. Gostaria de dizer muito obrigado. Thank the Lord for healing our brother. Eu agradeço ao Senhor pelo nosso irmão, Thank you for a good man of God. por este grande homem de Deus. May God bless him. Que Deus possa o abençoar, And may God bless you. que Deus possa vos abençoar And may revelation be your portion. e que a revelação possa ser a vossa porção. Amen. Let's all stand. Vamos ficar em pé. We turn to the Word of God Vamos para a palavra de Deus in the book of Matthew, no livro de Mateus, chapter 1. lá no capítulo 1, We read verses 18 to 25. a partir do verso 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amen. Let's bow our hearts in a word of prayer. Vamos inclinar nossas frontes para um momento de oração. Gracious Heavenly Father, Bondoso Pai Celestial, we deem this a wonderful privilege, temos como um maravilhoso privilégio Lord, estarmos to be here aqui. tonight. Estarmos aqui na tua casa esta noite. And Father, we pray for your strength, Pai, nós te pedimos, te rogamos pela pray for força, your, Lord, your power. pelo teu poder. And Father, we thank you for bringing us here safely. Te agradecemos por ter nos trazido até aqui de maneira segura. Thank you for the healing of our pastor's body. Te agradecemos pela cura do corpo do irmão Raimundo. Father, we just want to say thank you. Pai, queremos te agradecer agora. Bless the word of God to our hearts tonight Que o Senhor abençoe a palavra de Deus em nossos corações esta as noite. we look to you Enquanto buscamos a Ti, in Jesus' name. no nome de Jesus Cristo. Amém. You may take your seats. Vocês podem se assentar. We want to take our subject tonight. Gostaríamos de ter como o nosso tema esta noite The birth of Jesus Christ was on this wise, o nascimento de que Jesus Cristo foi assim, or being found with the child of the Holy Spirit. e projetando ele isto, sendo achado com o Filho do Espírito Santo. We understand by the word of God, Nós entendemos pela palavra de Deus we are not here to worship a historical God, que nós não estamos aqui para adorar um Deus histórico, but David said, my soul thirsted after a living God. mas como Davi disse, minha alma nela ela anseia pelo Deus vivo, And we know that God keeps his promises. sabendo que Deus sempre cumpre as suas promessas. He cannot lie, Deus nunca mentiu, he cannot fail. ele não pode falhar e nem mentir. And so we find it's impossible for him to fail or to lie. Nós vemos que é impossível que ele fale conosco ou que ele minta para nós. And that's why for us the Bible has become a new book to us. É por isso que esta Bíblia se tornou um novo livro para nós. And also God has become more personalized to us. Deus tem se tornado pessoal para conosco.
We don't serve a distant God. Nós não servimos a um Deus distante. We don't serve an outside God. Nós não servimos a um Deus exterior. But we serve an inside God. Mas nós servimos a um Deus interior. Because Brother Branham said, Porque o irmão Branham disse the one that you spoke about que aquele que você fala, will one day become personalized to you. aquele dia ele se torna parte de você. So it's not an outside God, Então não se trata de um Deus lá fora, but we serve an inside God. mas estamos falando de um Deus que está aqui dentro. And so we know if we are coming just to see me Então sabemos que vocês vieram para me ver, as a man, sendo um homem, you'll go empty. então você vai sair daqui vazio, Because I can fail you, porque eu posso falhar com você. and I am just as needy as you are needy. E eu sou tão necessitado quanto você é. So I have to concentrate myself just the way you consecrate yourself. Então eu tenho que me consagrar da mesma maneira que você tem que se But we have a consagrar. promise that Jesus said, Mas há uma promessa que I will Jesus never leave you, I will disse never que forsake nunca you. nos deixaria nem nos abandonaria. He said, feed my sheep Ele disse: alimente minhas ovelhas and feed my lambs. e alimente os meus cordeirinhos So também. make it simple for the lambs also to enjoy. Isto quer dizer, simplifique para os cordeirinhos para que eles entendam também. So we thank God for faith. Agradecemos a Deus pela fé. And so we see in faith there is no worry. Nós vemos que em fé não existe qualquer preocupação. There is no shadow of turning. Não existe sombra de variação. His faithfulness is great to us. A sua fidelidade é maravilhosa para conosco. It's like the woman in the Bible. É como aquela mulher na Bíblia She spent all the money on the doctors. que ela havia gastado todo o dinheiro com os médicos. But she knew that Jesus Christ was passing by. Mas ela descobriu que Jesus ia passar por ali. And she began to press to the crowds. E ela começou a empurrar-se no meio da multidão, forçar o She seu didn't caminho. have an appointment. Ela não tinha marcado a entrevista com ele. She didn't get an interview. Ela não teve não agendou uma But she visita just àquele wanted to doutor. touch the hem of his garment. Mas ela disse: se eu apenas puder tocar as suas vestimentas. And that's what we are here for. E é para isso que estamos aqui hoje à noite. Just to touch him. Só para tocá-lo. And so we see in the Word of God, Nós vemos na palavra de Deus, as we studied the scriptures, enquanto estudamos as Escrituras, that the birth of Jesus Christ was on this wise. que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. We see like Joseph Nós vemos que, como José, being a just man, como ele era um homem justo, and we find that because Joseph being a just man, e ele sendo um homem justo, so the scriptures tells us about Mary and Joseph. nós vemos que as Escrituras falam Maria tanto quanto de José. And so we looking at the Word of God, Olhando na palavra de Deus, that Brother Branham said, onde o irmão Branham diz que as the Word was in Mary, assim como a palavra estava em Maria, so the Word will be in the bride. assim ele disse que a palavra estaria na noiva. The bride will have thus said the Lord. Ele disse que quem teria o assim diz o Senhor seria a noiva. And she will know exactly what to do with the Word. E ela saberia exatamente o que é que ela tem que fazer com a palavra. So we're looking at the word espouse, Nós estamos olhando a palavra esposa aqui. or the word engagement. Ou isto é, a palavra estar noivada. That is two people who promise to marry at an appointed time. Que são quando duas pessoas prometem se casar um com o outro em um determinado tempo, estar desposado. Joseph and Mary has made their vows to one another. Então José e Maria haviam feito seus juramentos um para com o outro. And so we see Joseph was espoused to Mary. Então aqui nós estamos vendo que ele estava desposado, casado com Maria. And so before they came together, Mas antes de eles se ajuntarem, Mary was found with the child of the Holy Spirit. Maria foi achada com um filho do Espírito Santo. Amen. Amém? And that's a very strange thing. É uma coisa estranha For 4,000 years, que por 4.000 anos there has never been a woman nunca houve uma mulher, who was espoused or woman was pregnated by the Holy Spirit. nunca havia tido uma mulher até então que havia sido engravidada pelo Espírito Santo.
So the scripture said, É o que as escrituras estão now the dizendo. birth of Jesus Christ was on this wise, Que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. when as his mother Mary was his mother Mary was espoused to Joseph, Estando Maria, sua mãe, desposada, casada com José, before they came together, antes de se ajuntarem, she was found with the child of the Holy Ghost. achou-se já ter concebido do Espírito So that's Santo. how the New Testament opens. É assim que começa o Novo Testamento. It opens with a young woman. Inicia-se com a jovenzinha. It opens with an angel coming. Inicia-se com a vinda de um anjo. And God is now opening the New Testament. E agora Deus está iniciando o Novo And God Testamento. is correcting what was happening in the Old Testament. Deus está corrigindo o erro que aconteceu no Velho In the Testamento. Old Testament, No Velho the Testamento, first woman a primeira mulher, believed a lie. ela acreditou em uma mentira. She left her husband Adam, Ela abandonou seu marido Adão and she was pregnated by the serpent. e agora se achava concebida de uma serpente. And she committed adultery. Foi assim que ela cometeu um adultério. And that's how the fall took E place. foi assim que a queda aconteceu. And so we find that when the serpent spoke to Eve, Nós vemos que quando a serpente falou com Eva, he was telling her a lie. ela estava contando uma mentira a That's what the Bible Eva. said. É o que a Bíblia diz, We come into the earth que nós viemos à Terra and we speak lies. falando mentiras. So human beings are more prone to lies than to truth. Seres humanos são mais tendenciosos à mentira Because do que the à way verdade. these bodies came to the earth, É porque a maneira que o corpo veio à Terra it came by a lie. veio justamente através de uma mentira. So the New Testament opens É por isso que o Novo Testamento se with an inicia angel appearing. com a aparição de um anjo. And now there was a young girl by the name of Mary, E agora vemos uma jovenzinha pelo nome de Maria. and she was engaged to a man called Joseph. Estava desposada com um homem chamado José. Amen. Amém? So the Holy Spirit Então o Espírito Santo had to follow the pattern of the word. teve que seguir o padrão da palavra. God could not just choose a young girl, Deus não podia simplesmente escolher but he qualquer had to garota, choose a young girl mas ele tinha que escolher uma moça that was espoused to a man. que já estivesse desposada com um homem. Because if Mary was not engaged, Porque se Maria não estivesse desposada, according to the law, de acordo com a lei, Mary must be stoned, Maria deveria ser apedrejada. and Jesus would have been E stoned. Jesus teria sido So apedrejado God junto com ela. followed his own laws, Então Deus estava trabalhando de acordo com a sua própria lei. and so we find this is the strange thing Vemos aqui que é uma coisa esquisita back there. que aconteceu lá. Because nobody was ever found Porque nunca ninguém havia sido pego, with the child of the Holy Spirit. concebido com um filho do Espírito Santo. So this was the first woman in the entire Bible. É a única mulher, ou a primeira mulher em toda a Bíblia, In the history of the human race, em toda a história da raça humana, who was actually found uma mulher que se achou with the child of the Holy Spirit. ter concebido do Espírito Santo. It's a miracle. É um milagre. It's called the Holy Conception. É chamado de a concepção sagrada. It is called the Immaculate Birth. É chamado de o nascimento imaculado. How God Como é que Deus can become one of us. se tornar um de nós? Como God pode? become an egg. Como Deus se pode tornar um God become óvulo? a sperm, a Deus seed. pode se tornar uma semente, um esperma. And put the seed and sperm into a young woman E ele pegou essas duas coisas e colocou no ventre de uma without her jovenzinha, knowing a man. sem a interferência de qualquer homem. And that's the miracle Isso é um milagre. how the New Testament É um opens up. milagre da maneira, é assim que se inicia o Novo Testamento. Amen. Amém? So you could imagine Então imagine how Joseph must have felt. como é que José se sentiu. It was too much for him. Era muita coisa para ele. Just imagine Imagine só, you as a person, as a young boy or a young girl, você como um jovem, uma jovem, you're in love and you engage to você a young está girl. noivado com a jovem And she comes and tells you, e agora essa jovem vem e te I conta I'm pregnant. que ela está grávida. And you know E você sabe that you've never touched her. que você não foi quem fez aquilo.
That would be a very strange thing. Seria uma coisa extremamente esquisita. So we find that this was Joseph's problem. Nós vemos que esse foi o problema de José. The Bible said, A Bíblia diz when Joseph, her husband, que quando José, seu marido, being a just man, sendo um homem justo, it does not say Joseph, her boyfriend. vê que não fala aqui então José, seu namorado. It does not say Mary, his girlfriend. Aqui não fala Maria, sua namorada. But it says Mary, thy wife, Mas diz assim, Maria, tua and esposa. Joseph, thy E fala husband. assim, José, seu marido. So you have to understand Então estamos entendendo algo aqui. how the New Testament opens up. Como é que o Novo Testamento se inicia? It is God coming in the human race, É a descida de Deus na raça humana, and God could not die in the body of Melchizedek. onde Deus não podia morrer estando na forma de Melquisedeque. God could not die as an angel. Deus não podia morrer sendo um anjo. God couldn't just take clay and flesh and make a body and die in that body. Deus não podia simplesmente criar um corpo, entrar naquele corpo e morrer nele. He had to follow the seed principle. Ele ia ter que seguir o mesmo princípio da semente que nós Because temos. he promised the seed of the woman Porque ele disse que era a semente da mulher will come and bruise the head of the que serpent. viria para ferir a cabeça da serpente. So the one who promised Então aquele que prometeu, that he will become a seed, aquele que prometeu se tornar semente, it is the promiser that became the promise. é o prometedor que fez a promessa, se tornando a sua So própria promessa. the Bible is very careful in wording that, A Bíblia foi muito cautelosa em usar as palavras aqui, because it wants to reveal to you and me the character of Joseph. porque está tentando nos revelar qual é o caráter que esse homem José tinha. That Joseph was a just Diz aqui man. que José era um homem justo. And even if Joseph was a man E ainda que ele fosse homem, that could feel injured, se sentindo mal, and he felt so betrayed, ele se sentiu traído. so hurt, so Ele disappointed, ficou tão frustrado, tão machucado, ferido. yet the Bible says he was a just man. Mas ainda assim a Bíblia lhe chama de um homem justo. He wanted to put her away privately. Ele queria deixá-la de uma maneira secreta. He didn't want to make a public scene about it. Ele não queria fazer uma coisa pública. If Joseph had to tell his family, Se José tivesse que falar à sua família, it would have gone through the village, então ele ia se espalhar para o resto da and the vila. elders would have known about it, E os anciãos iam descobrir toda a coisa. and Mary would have been E stoned. Maria seria apedrejada. But the Bible said Mas a Bíblia disse that Joseph was a just man, que José era um homem justo. and so he wasn't trying to make a public scene about it. Ele não estava tentando fazer uma cena pública a respeito So do we can learn a acontecimento. lesson from Joseph. Vamos aprender uma lição então de José. When people disappoint you, Quando as pessoas te frustram, or you feel betrayed, quando você se sente traído, don't make a public scene não vá about it, fazer um show desse negócio. but keep it in your heart, Mas guarde isso no seu coração. and God will undertake for you. E é Deus quem vai resolver tudo para você. Instead of you going from house to house, Ao invés de começar a fazer visitinhas, and from telephone call to telephone call, e ao invés de fazer chamadas keep telefônicas, it in your heart, guarde isso no seu coração. and let the Lord fight it for you. Deixe que o Senhor lute esta guerra por você. And this is how we can see Joseph Foi assim que nós vimos que José not making a public scene about it. procedeu. Ele não fez uma cena pública do He negócio. didn't understand Ele não entendia nada do que estava that Mary acontecendo. was pregnated by the Holy Spirit. Ele não sabia que Maria estava grávida do Espírito Santo. And the child that she was pregnated with E que o próprio filho na qual ela estava esperando was the Holy Spirit. era o próprio Espírito Santo. And the Holy Spirit allowed that O situation Espírito Santo quem permitiu toda esta situação. because Jesus Christ Porque Jesus Cristo, had to be spoken word. ele tinha que ser a palavra falada. Amen. Amém? So there was no sensation in Mary's body. Então não houve sensação alguma no There corpo was de no Maria. sensation in Joseph's body. Não houve sensação alguma no corpo de José. But Jesus Christ came without sensation. Mas Jesus Cristo veio em cena sem qualquer sensação. Amen. Amém? That's why Brother Branham says É por esta razão que o one profeta of the disse evidence of the birth at the end time que uma das evidências do nascimento no tempo that you do can fim receive the baptism of the Holy Ghost without é de que sensation. você pode sim receber o Espírito Santo sem sensação alguma.
So God was correcting what was wrong in Genesis. Deus estava arrumando o que havia sido errado lá em Gênesis. So that's why when God said Malachi 4, É por esta razão que quando Deus envia Malaquias He 4, was correcting ele estava corrigindo what took place in the church ages. o que ocorreu durante as 7 eras da And igreja. when God sent Gabriel, E quando Deus envia Gabriel, He was now teaching Mary ele começa agora a ensinar and Maria, revealing Himself to Joseph. ele começa a se revelar para José. And God was correcting what took place in Genesis. Deus estava corrigindo o que aconteceu em Gênesis. If you do not know what took place in Se Genesis, você não souber o que aconteceu em Gênesis, the Bible is still a closed book to you. então a Bíblia é um livro cerrado para você. You would not know why Jesus died. Você nem ia saber por que é que Jesus teve que You morrer. would not know why blood was shed. Você nem ia saber por que sangue teve que ser You would derramado. not know that how He came bypass any sexual contact. Você não ia entender por que ele não pôde vir de maneira sexual. You wouldn't know anything. The Bible will be a Não closed ia book fazer to you. sentido nenhum essa Bíblia para você. Ia ser um livro But one of the fechado. great mystery truths Mas um dos grandes mistérios verdades that open at the end que time, foram revelados no tempo do fim it shows the position of man, é onde é aquele que mostra a posição do homem it showed the fall of man, e depois a queda do homem, but it also shows the restoration of man. mas também mostra como é que acontece toda a restauração do homem. And that's why we can enjoy our Bible Esta é today. a razão pela qual podemos desfrutar deste livro hoje. And so we see, Nós vemos he thought, que ele pensou she's done something wrong. que ela havia feito alguma coisa errada, And yet he would take that hurt, mas ainda assim estava disposto a levar toda aquela ferida, and he would take that shame, ele ia levar toda aquela vergonha and not try to make a public example. e ele determinou em si não fazer a coisa pública. Joseph was troubled. José, claro que ficou perturbado. I'm engaged to this girl. Sabia que estava desposado She's com a given me menina. her word. Sabia que ela já havia prometido a I've ele que given se her casaria. my word. E ele havia dado sua palavra a ela. We are going to get married, Eles iam se casar. but she's betrayed me. Mas ela havia lhe traído. And she told me E ela lhe havia dito that she's expecting a child. que agora ela estava esperando um filho. Put yourself in Joseph's shoes. É só colocar-se no lugar de José. What you would have done. E pense bem o que você ia fazer. But the Bible said Mas o que a Bíblia diz? that Joseph Que was a José just man. era um homem justo. Amen. Amém? Because in that time, Porque naquele tempo, they used to stone them and kill them. eles apedrejavam e matavam aquelas But look at the integrity of Joseph's heart. que faziam isso. Mas veja a integridade do coração de José. Joseph was used by God José foi usado por Deus to protect Jesus Christ. para proteger o nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém? Matthew chapter 1 verses 20. No verso 20 de Mateus 1, While he thought on these things, enquanto pensava nestas coisas, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. While he thought on these things, Enquanto ele pensava nessas coisas, the angel comes o anjo vem a ele, in a dream, vem em um sonho, saying, lhe dizendo: Joseph, thou son of David, José, filho de Davi, fear not to take unto thee Mary thy wife, não temas receber a Maria tua mulher, not Mary thy girlfriend, não Maria tua namorada, but Mary thy wife. mas Maria tua mulher, For that which is conceived in her porque o que nela está gerado is of the Holy é do Spirit. Espírito Santo. Amen. Amém? So she's conceived something. Ela estava concebendo algo aqui, And inside of the body of Mary e dentro do corpo de Maria is Jehovah of the Old Testament estava o Jeová do Velho Testamento. that has now become Jesus Jeová se fazendo Jesus of the New do Testament. nosso Novo Testamento. Mary Maria was the only woman foi a única mulher among all the other women entre todas as outras mulheres who found favor with God. que se achou favorecida pelo Senhor.
She was the only woman that could handle the word, Foi a única mulher que foi achada digna de manejar a and she palavra, carried the word, carregar a palavra em si, and she gave birth to the e word. não só isso, mas gerar a própria palavra. That's why Brother Branham says, Esta é a razão pelo que o profeta diz. as the word was in Mary, Assim como a palavra estava em Maria, the word will be in the a bride. palavra estará na noiva de Cristo. Amen. Amém? And the bride will bring forth the word. E é a noiva quem vai gerar esta mesma palavra. Amen. Amém? No sensation, Não existe sensação, no emotionalism. não existe toda essa coisa de But telling emocionalismo. the angel, Mas o anjo disse, let it be unto me ela disse ao anjo, seja comigo, according to thy word. de acordo com a tua palavra. Amen. Amém? And so we find the angel comes to him in a dream. Vemos que o anjo lhe veio em um sonho. That's why Brother Branham said, Esta é a razão que o profeta diz. once we can think about him Quando nós podemos pensar nele, and talk about him, quando podemos falar nele, he comes on the scene. ele aparece em cena imediatamente. That's why if you can think about the message of the hour, É por isso que se você pensa na mensagem da think hora, how the word came forth in our day, se você pensa a maneira que essa palavra veio no how nosso the dia, word was in the healing form, como é que esta palavra veio em forma de cura, how the word was in discernment, veio como a palavra veio em forma de discernimento, and how the word came into the third pool e ver como a palavra chegou até a sua terceira puxada hoje, by unveiling Jesus Christ, que é o próprio desvelar do Senhor by the Jesus Cristo, spoken word, que é a própria palavra falada, by giving birth to the word, que é a própria concepção da palavra, making the word real to us. que é a própria realização da palavra. And once we can think on these things, Quando você pode ponderar nessas coisas, angels come by. os anjos vêm te visitar. That's why it's important for us Esta é a razão que é muito importante to think about the seventh seal. que nós pensemos nos 7 selos, Think about the third pool. que nós pensamos na terceira puxada, Think about the open book. que nós pensamos em um livro aberto, Things you don't understand, coisas que outrora não entendíamos. but think about it. Comece a pensar nessas coisas. Think about the seven thunders. Comece a pensar nos 7 trovões. Think about the 10 visions. Comece a pensar na visão da tenda. Think about what Brother Branham means by that. Comece a pensar no que significa o irmão Branham, o que ele quer dizer com tudo isso. Think about the bride's revival. Comece a pensar neste avivamento da noiva. Think about adoption and resurrection. Comece a pensar na adoção, na ressurreição. Think about these things that you Comece a don't pensar nestas understand. coisas que você não entende. And as you think about these E things, enquanto você pondera nessas coisas, angels will come. esses anjos virão te visitar. Open your mind. Abra sua mente. Open your thinking. Abre o seu pensamento. Joseph did not go José não foi. to that pastor Ele não foi lá no pastor that fulano elder. e pro pastor cicrano. and this one, E aquele outro. but he kept it privately in his heart. Mas não, ele simplesmente guardou aquilo em seu coração. Lord, I've heard so many times Senhor, eu ouvi tantas vezes about third pool. sobre a terceira puxada, I've heard so many times about seven seals, sobre seven os 7 thunders, selos, 7 trovões, resurrection, sobre a adoption, ressurreição, a adoção, placing, sobre o the posicionamento, new ministry. sobre o novo I ministério. don't understand, Eu não entendia nada. but keep it privately in your heart Mas só guarde isso no seu coração. and say, God, E diga, Senhor, I don't want to make a public scene. eu não quero fazer um show disso I don't want to aqui. speak about it, Eu não quero against it. sair falando contra ou a favor. I know it's in the message. Mas eu sei que está falando I na know it's mensagem. there. Eu sei que está posto ali. But I want you to give me a revelation, Eu peço que o Senhor me dê esta revelação. and angels will come. E esses anjos virão te visitar. Open that word to you. Abrir aquela palavra para Ministers você. will come Aparecerá ministros de algum from other lugar, countries de outros países, and from your country ou do seu país mesmo. and say something Eles vão dizer alguma and coisa make the picture clear for you. e eles vão abrir aquele quadro para você. Because the message of the hour Porque esta mensagem da hora is a jigsaw puzzle. é aquele quebra-cabeças. Amen. Vocês sabem? The Bible is a jigsaw A puzzle. Bíblia é um quebra-cabeça. And your life is a jigsaw A sua puzzle. própria vida é um quebra-cabeça. And when you work on the jigsaw puzzle, Mas quando você começa a trabalhar You devagarinho first walk com as on the peças, borders. primeiro você começa com as bordas. and as you come closer to the end, E conforme você se aproxima ao centro,
You can't find where the pieces fit. Aí é a hora que às vezes você não consegue mais achar You as don't try to peças. force the pieces in. Aí você não tenta forçar a peça no lugar indevido, You leave it alone. mas deixa ela de um lado. Amen. Amém? And angels of God will come Virão anjos de Deus to show you where the pieces belong. para te mostrar onde é que vai aquela pecinha. Can we say praise the Lord? Podemos dizer amém? So the Bible says while he thought on these things, A Bíblia diz que enquanto ele pensou nessas coisas, behold, projetando isso, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho. There was no prophets in the land. Não havia profeta ali. So God comes directly by dreams. É por isso que Deus teve que usar um sonho para vir falar com Brother ele. Branham said dreams is a secondary way. O profeta disse que sonhos são a maneira secundária de Deus That falar. was a Bible dream. E este é um sonho bíblico. It didn't say Joseph ate lots of food and he slept and he dreamt. Não disse que José comeu demais e ele foi dormir e sonhou. But he slept, the Bible says he slept with a troubled mind. Mas a Bíblia diz que ele foi dormir com a sua mente perturbada. He was thinking of the situation. Ele estava pensando justamente nessa Lord, situação. I am hurt. Senhor, eu estou ferido. Lord, I'm disappointed. Senhor, eu estou muito frustrado. How could Mary ever do this to me? Como que Maria fazer um negócio desse comigo? And you know how the devil can stretch that. Você sabe exatamente como o diabo pode projetar isso para Make it você. worse. Como ele começa a piorar o quadro para Torture você. your mind. Como ele começa a torturar a sua mente. Tormenting him. Para te confundir mais. But yet, as his tired body, Mas enquanto ele estava cansado em seu corpo, he went to sleep. ele foi dormir. Amen. Amém? That's why we thank God in 2010. É por isso que damos graças a Deus que em 2010, God can still come in troubled minds. Deus ainda visita mentes perturbadas. And he can still come Deus ainda pode visitar and make his word alive to e you. arrumar tudo aquilo e fazer a sua palavra viva em nós. And the angel of the Lord appeared to him O anjo do Senhor lhe aparece in a dream. em um sonho. Joseph, José, the son of David, filho de Davi, fear not não temas to take unto thee Mary thy wife. receber a Maria, tua esposa, tua mulher, For that which is conceived in her porque o que nela está gerado is of the Holy Spirit. é do Espírito Santo. Directly. Uma coisa direta, não é? Never give Joseph any symbols. Não veio dando símbolo para Joseph José, never saw a mountain não veio dando uma montanha para and a José, valley ou mostrando um vale and bonito, a lamb or a e sheep. mostrando um cordeirinho caminhando But the ali. angel comes directly O to anjo him. veio e falou o negócio direto para ele, Because it was an urgent situation. porque era uma situação de urgência. And the angel of God couldn't give him the symbols and O anjo types. do Senhor não podia perder tempo com símbolos e But came to tipos, him directly in the mas ele dream. veio diretamente e lhe falou o que era em sonho. Amen. Amém? Because there was no prophet in the land Porque na época não tinha profeta na terra. that Joseph could take his dream to. É por isso que e não tinha um profeta para ele contar seus sonhos. So Sendo it had to assim, be a direct dream. o anjo não pôde lhe dar um sonho que estivesse nebuloso, ele teve que dar um Because sonho this is direto. to do with God coming in human flesh. Porque isso estava conectado com a vinda de Deus em própria carne This is to humana. do with redemption. Isso tratava da redenção. Because when God made the earth Porque quando Deus fez a terra, and God made the animal kingdom, quando Deus criou o reino animal, when He made a lamb, quando Deus criou o He cordeiro, knew that one day ele sabia que um dia, that He will become a lamb. ele sabia que ele próprio se tornaria um cordeiro. When He made a dove, Quando ele criou uma pombinha, He knew that the Holy Spirit ele will be like a sabia dove. que um dia o Espírito Santo viria como uma pomba. When He made an eagle, Quando ele criou a águia, He knew that a prophet will be like an eagle. ele sabia que o seu profeta seria como aquela When He águia. made a lion, Quando ele criou o leão, He knew that one day He'll be the lion of the tribe of Judah. ele sabia que ele próprio seria o leão da tribo de Judá. So even making these animals, Então ele criou todos esses animais. He had redemption in His E o mind. tempo todo estava com o plano da redenção na sua mente. When He made fishes, Quando ele criou os it peixes, says the kingdom of heaven will be like a man catching fish. ele disse: o reino de Deus será como um pescador. He had redemption in his mind. Todo o tempo, tudo que fez a redenção estava em primeiro plano. And so Joseph needed some consolation. José estava precisando de um pouco de consolo.
His soul needed to be anchored. Ele precisava tanto de estar ancorado naquela hora. He needed to find some peace to handle the situation. Ele precisava achar uma paz para poder lidar com And aquela the angel situação. of the Lord dropped right in there. É por isso que o anjo do Senhor veio lhe visitar, Amen. não é? That's why if there's things in the message you don't É understand, por isso que há coisas na mensagem que às vezes você não entende. don't go from house to Não house. precisa fazer visitas em Don't casas. phone this one and phone that Não one. precisa ligar para ninguém. Keep it in your heart. Simplesmente guarde aquilo no seu coração. God will send a minister. Deus vai enviar um ministro para God você. will send a ministering angel. Deus vai enviar um anjo ministrador para você, Open that to you. para vir abrir aquilo para você, That you can say, my, that was God speaking to me. para que você possa falar: que coisa, foi Deus falando comigo. We are still in Bible times. Nós estamos vivendo os tempos bíblicos. Isn't it wonderful É maravilhoso that God is concerned about your troubled mind? saber que Deus se preocupa com cada mente perturbada. About the pressure and the tension that you are going through. Toda a pressão e a tensão que você está atravessando. He knows how to allow things, Deus sabe permitir estas coisas and He knows how to remove e things. Ele sabe exatamente como desfazer estas coisas. There might be somebody sitting in this building. Pode ter alguém aqui sentado Your mind nas could be cadeiras troubled with many things. que sua mente pode estar perturbada com qualquer coisa aí. But God knows Deus sabe how to allow things, como permitir isso acontecer and para God knows você. how to remove Não quer things. dizer que Deus sabe tirar esse problema da sua vida também. But God doesn't want you Mas Deus não quer que você to pick up the telephone pegue seu telefone and phone all the time. e saia discando para todo mundo. He wants you Ele quer que to você keep it privately guarde isso no seu coração, so that He can get glory. para que Deus possa ter a glória somente That para He can Ele. say, Para que Ele possa dizer: I delivered you. eu virei a ti, I revealed myself to eu you. virei me revelar a ti. Can we say praise the Lord? Amém? That's what the message of the hour É disso que se trata essa nossa mensagem. is progressive. É por isso que esta mensagem da hora é progressiva. That's why you must grow with the message of the É hour. esta a razão pela qual você tem que estar sempre crescendo. The Bible said Jesus grew in wisdom. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. William Branham grew William Branham crescia into his ministry. em seu ministério. That's why when you come in the message, Esta é a razão que quando você veio para a you mensagem, see the prophet, você enxergou o profeta, you see the veil. você enxergou o véu. You must come to the veil, Você tem que, na verdade, chegar até o but véu. you've got to go beyond the Mas veil. você não pode se parar no véu, você tem que ir além do véu. Because beyond the veil Porque é além do véu is no more God dealing with the prophet, que Deus não está mais lidando com o profeta lá but God is fora. dealing with you. Mas Deus está mediando por você, But lidando for com you você to lá go dentro. beyond the veil, Mas para você poder entrar dentro do véu, you must meet your messenger. você vai ter que passar pelo mensageiro na porta primeiro. And his messenger is, the first part of his message is rebuking. E a primeira parte do ministério desse mensageiro é a repreensão. Then there is a calling out part. Depois tem a segunda parte, que é a chamada para And then fora. there is a restoring part. Depois tem a terceira parte, que é a restauração. Then there's the claiming part. Depois a última parte é a parte da And then reivindicação. there is the revealing part. E finalmente temos a parte da revelação. And placing. E depois o posicionamento. So the message cannot stay with rebuking. A mensagem não pode ficar voltada só para a repreensão, ora. You cannot stay with just calling us out. Você não pode também se parar só na parte da chamada para It fora. cannot stay with restoring. Você não pode parar só na restauração. It's got to move on Mas você tem que mover-se, avançar-se to revealing. para a parte da revelação. And after revealing, it's claiming back. E é depois da revelação que existe a reivindicação para o estado original. And that's why you must grow with your Esta é a revelation. razão que você progride com a sua revelação. Matthew 1:21. Em Mateus 1:21, And she shall bring forth a son. e dará à luz um filho. This is what the angel said. É o que o anjo está dizendo. And thou shalt call his name Jesus. E chamarás o seu nome Jesus, For he shall save his people porque ele salvará o seu povo from their sins. dos seus pecados. So the angel pronounces there's going to be a son. Então o anjo pronuncia que haverá um filho. Not going to be a girl, but it's going to be a son. Não será uma filha, mas será um filho.
And the angel said the name is going to be Jesus. E ainda assim disse que o nome dele será Jesus. And Jesus means Jehovah's Savior. E Jesus quer dizer Jeová, He's now Salvador. taking another attribute of his name. Ele estava agora entrando, usando outro atributo que já existia em seu He's nome. manifesting a new name of himself. Agora ele vem se manifestar em um novo nome que ele sempre teve. He's now become Jesus. Ele agora está se tornando este He was Jesus. Jehovah, Ele era Jeová, but now he becomes Jesus. mas agora ele está tomando a He função de takes on a new Jesus. name, Ele está recebendo um novo nome. a new manifestation. Ele está prestes a executar uma nova And under this manifestação. name, E é debaixo deste nome there's going to be redemption. que haverá a redenção. There's going to be salvation. É aí que haverá a salvação. Amen. Amém? And the angel makes known the name to him. E o anjo vem para fazer conhecido qual é este novo nome que ele usará. And the angel said, E o anjo diz: he shall save his people e ele salvará seu povo from their sins. de seus pecados. Amen. Amém? So saving grace Então a graça da salvação, comes through Jesus Christ. ela vem só através de Jesus Cristo. Amen. Amém? Now all this was done Tudo isto aconteceu that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet. para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Amen. Amém? Behold, a virgin shall be with a child, Eis que a virgem conceberá and shall bring forth a son, e dará à luz um filho, and they shall call his name Emmanuel, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, which means God, which means interpreted God with us. que traduzido é Deus conosco. So God is taking a new form. Deus estava tomando uma nova forma. In the Old Testament, he was God above us. No Velho Testamento ele era Deus sobre nós. But now he's coming in another form. Mas agora ele está usando uma outra forma He's going to be God with us. para poder ser Deus conosco. Amen. Amém? God is coming. Deus está condescendendo. Not another God, Não é um outro Deus. not the second person, Não é uma segunda pessoa. but God himself Mas é o próprio Deus taking on another veil. abaixando um pouquinho mais em um outro véu. God morphing himself É Deus em morfe, Ele in mesmo, the person of Jesus Christ. vindo na pessoa de Jesus Cristo. Amen. Amém? And the man that God chose E aquele homem que Deus escolhe to protect the baby Jesus para proteger o bebê Jesus, was a Joseph. criança Jesus, foi José. And the man that God chose E o homem que Deus escolheu to bury Jesus Christ para enterrar Jesus Cristo in his tomb lá na sua tumba was Joseph. também foi outro José. And God is using this man. Deus está usando este homem. That's what Brother Branham said, Esta é a razão que o profeta nos that diz Joseph was 45 years old. que José tinha 45 anos de idade. He was not a boy of 18. Não é um jovem de 18 anos. Mary was a young girl of 18 years old. Maria tinha 18 anos. But Joseph wasn't 18 years old. Mas José ele não tinha essa idade. But Joseph was a matured man of 45. José já era um homem maduro de 45 anos de idade. Joseph was a widower. José era um viúvo. He had 4 children. Ele tinha 4 filhos já. So God used a matured man Deus toma esse homem que tinha essa madurez to protect Mary. para que viesse proteger Maria. Because inside of Mary Porque dentro de Maria is God made flesh. era o próprio Deus que estava se formando em carne. Inside of Mary Dentro do corpo de Maria is the Savior of the world. havia o Salvador deste mundo. Inside of Mary was God Dentro de Maria estava Deus, to bring redemption to o us. Deus que nos trouxe a nossa redenção. Can we say praise the Podemos Lord? dizer amém? That's why Brother Branham said É por isso que o profeta diz Mary was only an incubator. que Maria foi somente uma incubadora. Mary was the plate, Maria simplesmente foi o vaso, but inside the plate was the bread of life. mas dentro desse vaso tinha o pão da vida. And the Catholic Church is worshiping the plate, Você vê que a Igreja Católica adora este vaso, adora o prato onde a comida but they veio. don't see the bread of life that was in that plate. Mas nunca enxergaram o pão da vida que está em cima desse prato. Amen. Amém? And in Jesus Christ É em Jesus Cristo was his entire body. que se encontrava todo o corpo de Deus. Brother Branham says when Jesus went to Calvary, O irmão Branda disse que quando Jesus foi ao Calvário, you were in him. você estava nele.
When he went to Calvary, Quando ele foi ao Calvário, he was both male and female. ele estava em ambas as formas, macho e fêmea. Because his bride was locked up inside of him. Porque até então sua noiva ainda estava contida nele. Amen. Amém? She was bringing forth God with us. Ela estava gerando o Deus conosco agora. The Word made flesh. Ela estava trazendo a palavra à carne. Could you imagine Estava nela isto. Pode how he imaginar felt como é que ele se sentiu when he realized quando o homem percebeu that God was actually interpreting his Word? que Deus estava interpretando a sua palavra para ele. Amen. Amém? There was a silence Houve um silêncio from Malachi 4 desde Malaquias 4 to Matthew. até o livro de Mateus. Total silence. Houve um completo silêncio. But the breaking of the silence Mas quando veio o rompimento do was silêncio, an angel coming on the scene. foi com a aparição de um anjo. Amen. Amém? A woman being impregnated by the Holy Spirit. Uma mulher engravidada pelo próprio Espírito Santo. A young girl, Uma jovenzinha. Elizabeth, an old woman, A Isabel era uma velha. barren, Ela era estéril. could have no Ela era children. idosa, digo. Ela não podia ter filhos. And God comes Mas Deus vem and opens a womb, e abre o seu ventre. and she carries a prophet. E agora ela está também gerando um profeta. Amen. Não é? All in one time on the earth. Tudo na mesma hora está acontecendo na And a terra. woman is a church. Você sabe que uma mulher é There uma was a igreja. young church Havia uma igreja jovem and there was an old church. e havia uma igreja idosa. But the Bible said Mas a Bíblia está dizendo that Mary went to Elizabeth. que Maria foi a Isabel. The young church went to the older church. A jovem igreja foi a idosa igreja. And they were fellowshipping what the angel was E doing. começaram a ter companheirismo a respeito das coisas que este mesmo anjo havia feito. And when the younger church E quando a igreja mais jovem gave a testimony começou a testificar that I am impregnated, de que ela estava engravidada, not by Joseph, não por José, seu marido, but the Holy Spirit. mas pelo próprio Espírito Santo. And this is what the angel said to me. Foi o que o anjo me disse. Ela And the disse. first time A primeira vez que o nome de Jesus was uttered from human lips, foi pronunciado por lábios humanos, it gave life to John the Baptist. trouxe vida para o próprio João Batista. The word coming to the prophet, Quando a palavra encontrou-se com o profeta, and God was now breaking the silence. Deus agora estava rompendo um silêncio. Amen. Amém? And so we find that the most glorious thing, Nós vemos que a coisa mais gloriosa, the greatest need o nome mais glorioso, that the human race had, a maior coisa que a raça humana teve, it was happening right there. estava acontecendo bem ali. A small little village, Uma vila minúscula, peasants, lá de simple people. gente paupérrima, gente simples. But the greatest need Mas a maior necessidade, and the greatest prophecies of the Old Testament ou as maiores profecias do Velho is Testamento, was fulfilled right there estavam se afunilando e se cumprindo bem in ali, a poor little village. naquela vila mais paupérrima que existia. Amen. Amém? Matthew 1 and 24. Mateus 1:24. Then Joseph raised from the sleep E José, despertando do sonho, and did as an angel of the Lord had bidden him. fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, And he took unto him his wife. e recebeu a sua mulher. What the angel told him, O que o anjo lhe havia dito, he did exactly what the angel told him to do. ele fez exatamente o que o anjo lhe havia dito para fazer. Immediately he took Mary Assim que ele saiu, ele foi e recebeu a sua mulher as his wife. como sua esposa. Then Joseph, being raised up from as the angel of the Lord bid him, he took his wife. E não conheceu a sua mulher, Verse 25. no verso 25, And knew her not. e não a conheceu. Now the word here, he knew her not, A palavra que "e não a conheceu", till she has brought forth her firstborn son, até que deu à luz seu filho primogênito, and he called his name Jesus. e pôs-lhe por nome Jesus. So Joseph Então José, did not touch Mary ele não tocou Maria in any form of sexual de contact. qualquer forma de contato sexual. He did not touch Mary. Ele não, de forma alguma, tocou Maria Amen. até ele nascer.
So the pregnation of Mary Então a gravidez de Maria was not from the outside, não teve nada a ver com a but it was exterioridade, an inside pregnation. mas foi uma gravidez que partiu de dentro para fora. It was God coming in, Foi Deus entrando, taking the egg, tomando o óvulo, taking a sperm, tomando o esperma, putting in a body, colocando os dois dentro daquele and corpo. God gives birth to E himself. agora Deus estava se gerando a si mesmo. A miracle of all miracles. O milagre de todos os milagres. Amen. Amém? So we see how God Nós vemos como é que Deus deu este means- nome que significa Jehovah Savior. Jeová Salvador. He's no more just Jehovah. Agora ele deixou de ser só Jeová, He's got a new name now. começou a usar seu atributo de Salvador. A new manifestation of his name. Usar o seu nome, uma nova manifestação do That's seu what Brother nome. Branham said. É por isso que o irmão Branham diz The word interpreted que a palavra interpretada is a manifestation é a manifestação of the name of God. do nome de Deus. So every time God comes with a new manifestation, Então todas as vezes que Deus vem com a manifestação, or interprets that word, quando ele vem interpretar a sua palavra, that's his new name. é ali o seu novo nome que está sendo At dito. the end time, No tempo do fim, for 7 church ages, por 7 eras da igreja, he was the lamb. ele havia sido cordeiro. For 7 church Por ages, 7 eras da igreja, he was an intercessor. ele foi o intercessor. But now at the end time, Mas agora no tempo do fim, there's another name change. existe uma mudança no nome. He's no more just bridegroom. Ele não é só noivo agora. He's no more just savior. Ele não é só salvador agora. But now he takes the role of husband. Mas agora ele assume o papel de marido. And you take the name of wife. E agora você assume o papel de esposa. It is the same God, É o mesmo Deus, but now in a new manifestation mas of himself. agora numa nova manifestação de si mesmo. Can we say praise the Amém? Lord? We see the angel of the Lord said, Vemos como é que o anjo do Senhor lhe diz: take unto thee Mary thy wife. lhe ordena que tome, que receba a sua mulher. And it says Joseph her husband, E diz assim: e José, seu marido, not her boyfriend. não diz José, seu namorado. So we can see how God looks at things. Vamos ver aqui como é que Deus olha as coisas. They were just engaged. Eles estavam só noivados, não é? They were espoused to one another. Estavam desposados, não é? But God said, take unto thee Mary thy wife. Mas Deus manda tomar Maria, sua mulher. Not to go and live with her as a man and wife. Não manda irem viver como homem e como marido e mulher. But they were under God's provided way Mas estavam debaixo da maneira provida por Deus to bring two people into a marriage union. para que trouxesse a união dessas duas pessoas So casadas. now we can understand Agora dá para entender engagement que o noivado, in Bible times. nos tempos bíblicos, That's why you're always in Bible times. é por isso que sempre em tempos bíblicos, If you are a believer. se é que você é um crente, Because his word does not change. você vai ver que você sabe que a palavra dele não muda, não se So we muda. see engagement is a binding as the marriage. Então nós vemos que estar noivado, desposado, Because- é a mesma coisa que estar casado. By a man's word he is justified. By a man's word he is justified. Porque pela palavra do homem ele é justificado And by a man's word he is condemned. e pela palavra do homem ele também é condenado. Can we say praise the Lord? Entendem? So Brother Branham comes and shows us O irmão Branham vem nos mostrar in the message Marriage of the Lamb. na mensagem o casamento do Cordeiro. If a woman Ele diz que se uma mulher isn't connected with a man in trueness, não está conectada com o homem in trueness, true, you know, trueness. em verdade, se não está conectado verdadeiramente com a mulher, That it isn't her husband. que ele não, que It isn't her husband. então não é seu marido, It is just the man é só um homem she's taken a vow to live with. ao qual ela fez juramento que viveria com ele, And she took a wrong vow. e ela fez um juramento errôneo. She pledged love to him. Ela prometeu que lhe amaria, And she said she loved him. e ela disse que lhe amaria, And she didn't do it. e ela não fez assim.
All the time the man is deceived. O homem foi enganado o tempo todo. But there is one thing sure, friends. Mas tem uma coisa certa aqui, pode We are estar not certo, going to deceive Christ que nós não vamos enganar Cristo, because he knows his own. porque Ele conhece os seus. You can deceive a woman, Você pode enganar uma mulher, a woman can deceive uma you, mulher pode te enganar, but no man can deceive Christ. mas é impossível qualquer homem enganar a Cristo. It says, I know my own. Ele diz que conhece os seus. I marry only the woman. E I marry only the woman ele só se casará com uma mulher that's connected to me. que já esteja conectada com Ele. That's why Christ cannot commit adultery. É por isso que Cristo nunca cometeu adultério. That's why he cannot marry a É denomination. impossível ele casar-se com a denominação. He only marries a woman that was a part of him. Ele só casa-se com a mulher que sempre foi parte dele. Amen. Amém? Brother Branham, questions and answers. Irmão Branham, na mensagem Perguntas e Respostas. Brother Branham, Irmão Branham, I got married and my wife is an unbeliever. eu me casei e minha esposa é uma incrédula, não é crente. And here's a sister over here, can I marry? E tem uma irmã aqui, eu queria casar com ela, eu I'm posso? going to leave this one and marry that one. Eu vou abandonar esta, deixar esta e casar com esta outra aqui? Brother Branham says, no, no indeed. O irmão Branham diz, não, não, de jeito nenhum. Your vow is until death you separate. O teu juramento é que até que a morte nos And separe. there is nothing in the whole wide world that permits you to marry in the Bible E não existe absolutamente nada no mundo inteiro que vá until permitir que você case com a outra, your companion is dead. a menos que seu companheiro, sua companheira morra. There's no remarrying nowhere at all Não existe recasamento em lugar algum, except the companion is dead. exceto que o companheiro morra. Flashing red light. Na mensagem A Luz Intermitente, Marriage is honorable. o casamento é honrável. A man marrying a woman, Um homem casar-se com uma mulher that's honorable. é honrável. That's instituted by God. Isso foi instituído por Deus. And when it comes to a time that a man takes another man's wife, E quando chega no tempo de um homem tomar a esposa de outro or homem, takes some young woman, ou se acontece de um homem pegar a esposa or de outro, some ou de uma woman jovem, that no matter who she is, não interessa quem ela seja, and break his marriage vow, e ele rompe seu juramento de that is matrimonial, absolutely wrong. é absolutamente errado. It's a sinful in the sight of God. É pecaminoso aos olhos de Deus. And the Bible speaks hard against A that. Bíblia fala severamente contra isto. Can we say praise the Lord? Podemos dizer amém? So it's Brother Branham shows us Vemos que o irmão Branham está nos mostrando, by the word of God, pela palavra de Deus, that you are married by your vow. que você se casa pela sua palavra, o seu juramento, que você That's why diz. a vow is prayerfully made. É por isso que você só pode fazer um juramento depois que você orou muito. That is why there are even confessions made before the vow is made. Por isso que existem confissões feitas antes do juramento. Amen. Entende? That's why God did a virgin womb, É por isso que Deus tomou um ventre virgem. because he could not come through a defiled woman. Ele não poderia vir através de uma mulher que tivesse sido corrompida Jesus ou could not be tocada. born Jesus não poderia through a nascer married woman, através de uma mulher casada through a divorced woman, ou numa mulher divorciada. but it had to be a young girl. Tinha que ser uma jovem. Not only a young girl, Não só uma jovem, but she has to be a virgin. mas tinha que ser uma jovem virgem. Not only be a virgin, Não só virgem, but she must be engaged. mas a mulher tinha que estar desposada. Because if she was not Porque engaged, como vimos, se ela não estivesse she desposada, would have been a stoned. mulher pela lei seria apedrejada. So God came down to the earth, Então Deus veio à terra and God came by his own laws e Deus veio passando por meio de todas as suas leis to redeem us back to himself again. para que pudesse abrir o caminho para a nossa redenção. That's why we can sing the song. É por isso que podemos cantar o hino. He became me Ele se tornou eu, so that I can become him. para que eu pudesse se tornar ele. Him who knew no sin Aquele que não conheceu o pecado, became sin for me, ele se tornou o eu pecaminoso that I can become holy. para que eu me tornasse o eu santo. He comes from heaven Ele desce dos céus and he went to hell e ele foi para o inferno so that you can go to heaven. para que você fosse para o céu. He drank the bitter cup
Ele tomou a taça amarga that you and I can drink the cup of blessing. para que nós pudéssemos tomar a taça das bênçãos. He wear the crown of thorns Ele vestiu, usou a coroa de espinhos that you and I can wear the crown of righteousness. para que pudéssemos usar a coroa da justiça. He became sin Ele se tornou pecado that you and I can become holy. para que você e eu se tornássemos santos. He became the Son of Ele Man se tornou o filho do homem that you and I can become sons of God. para que eu e você fôssemos filhos do He Deus took vivo. your place Ele tomou o seu lugar so that you can take his place. para que você pudesse tomar o lugar dele. But for him to come in, Mas para que ele pudesse fazer tudo isso, he could not die as an angel. ele não podia morrer como um anjo. He couldn't die in the body of Melchizedek. Ele não podia morrer no corpo de Melquisedeque. He had to come via seed, Ele teria que vir através da semente da mulher. the seed of the woman. A semente da mulher It was the serpent seed foi a semente da serpente that introduced que, corruption. que introduziu a corrupção na The raça first humana. woman A primeira mulher, committed adultery ela cometeu adultério by receiving wrong seed. quando a mulher recebeu as sementes erradas. And that's how our Old Testament opens. É assim que se inicia o Velho Testamento. But the New Testament opens Mas o Novo Testamento se with a inicia virgin com a virgem recebendo God's own seed. a própria semente do Deus Santo. Praise his wonderful Louvado name. seja o nome do Senhor. That's why Christmas to us Esta é a razão que o Natal para nós is not jingle bells and não balloons é and jingle bells e essas coisas Christmas mais. cakes and Ou parties. bolo de Natal, peru, It's the sei lá mais greatest o thing quê. that happened. É a maior coisa que acontece para nós. It is the Creator É quando o Criador, that became our Savior, ele se torna o nosso Salvador, that He can redeem you, take you back. para poder nos redimir e nos levar de volta à nossa That's condição. why God never called us É essa a razão que Deus veio nos chamar. to be church lovers, Não para sermos amantes de igreja, but God called us mas Deus nos chamou to be word lovers. para sermos amantes da sua palavra. That's why a vow is made prayerfully. Esta é a razão que a sua palavra, o seu juramento tem que ser That's feito why debaixo there de is oração. even confessions made before the vow É is por isso que made. sempre é dada a oportunidade de fazer a confissão antes que a pessoa faça esse juramento. That's why young girls Por isso que jovenzinhas should not give your vow to a young boy nunca deveriam prometer nada para qualquer rapaz, until you get your parents' blessings. a menos que você receba a confirmação de seus pais. Don't play with words, Não fique brincando com palavras, because your word will either condemn you porque a tua palavra vai, a Bíblia diz que te condena, or your word will justify you. ou a palavra vai te justificar. The Bible says, how can two walk together A Bíblia diz como dois podem caminhar juntos lest they agree? se não concordarem um com o outro. You can't be marrying with É somebody impossível casar com alguém and you don't agree. e você dizer para mim que você não concorda com aquela That's why pessoa. before marriage, Por isso que antes do casamento, confessions must be made. as confissões devem ser feitas. Families must get together. As famílias têm que se ajuntar. Things that was in the dark must come out. As coisas que estavam enterradas têm que vir para a Because tona. how can two walk together Porque como é que dois vão caminhar juntos, except they be agreed? exceto que os dois estejam em acordo? The Bible says, who can find a virtuous woman? A Bíblia diz: quem pode achar uma mulher virtuosa? Amen. Não é? And so we find the true Son of God Vemos que o verdadeiro filho de Deus is not attracted não está atraído by the outside flesh, pela carne exterior, pela carne. but a true Son of God Mas o verdadeiro filho de Deus, knows marriage is for multiplication. ele sabe que o casamento é para a multiplicação. Marriage O casamento joins blood. é o que une dois sangues. He wants to know Ele quer saber whom he's being married to, com quem é que ele vai se casar, to what he is marrying, com o que ele está se casando, what kind of a background, que tipo de história, what kind of a character que tipo de caráter is joining himself to. aquela pessoa está se unindo com. That's why you have to trace that family back. É por isso que é melhor você fazer uma busca pela história da família. The genes in that Vá family. buscar os genes da família, Because marriage is mixing blood. porque você vai ver que o casamento vai misturar esses dois sangues. Amen. Amém? He looks for submission. Essa pessoa tem que buscar por submissão. He looks for a virtuous woman. Essa pessoa tem que buscar por uma mulher Because virtuosa. a virtuous woman is a crown to her husband. Porque uma mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido.
And that's why if you're building a natural house, É por isso que quando você constrói uma casa natural, you want to put the best to make the foundation strong. você sempre quer fazer o melhor ou a fundação mais forte que você puder. And that's why you have to involve your families. É por isso que você vai ter que envolver as famílias. It is not you and the boyfriend alone. Mas não é só você e o namorado. There's the church. A igreja também. There's the family. A família There's também. the community. A comunidade também. And so you got to realize your foundation must be strong. Você vai ter que perceber que a sua fundação toda tem que estar sólida. Amen. Amém? That's why a real woman, Esta é a razão pela qual uma verdadeira mulher, you will find her in a place você acha ela no lugar dela, with dignity and respect. na sua dignidade e respeito. And the world is falling apart. Quando na mensagem o mundo está se desmoronando, And every home is broken. ele diz que todos os lares estão se desmoronando. And the streets are full of street children. E as ruas cheias de crianças de rua. Delinquent parents, delinquent children. Pais delinquentes, filhos delinquentes, Orphanage. orfanatos, Rehabilitation programs programas de reabilitação for drug addicts. juvenil para drogados, para viciados em But God drogas. has a rehabilitation program. Deus também tem um programa de reabilitação. And that is getting back to the Word. E é voltar à sua palavra. Because the Word brings restoration. Porque é a palavra quem restaura, é quem traz a restauração. That's why God is looking for a bride. Esta é a razão que Deus está buscando por uma noiva. Individuals is calling individuals. Está chamando indivíduos aí fora. Amen. Amém? When a man is engaged Quando um homem está desposado, or noivado, espoused, ou ele está noivado, it is really the girl's body he's engaged to. na verdade é o corpo daquela moça que ele está desposado. Will you marry me? Quando você diz, você casa The comigo? parents gives the blessing. Aí os pais dão a confirmação, dão I a will bênção. marry you. Sim, eu caso com você. I love you. Eu te amo. So the girl's body is engaged to that body. Então o corpo da moça está desposado, está unido com o corpo daquele rapaz. She has given him her word Quando ela lhe dá a sua palavra, because was in her body, porque dentro de seu corpo, in that young girl's body, dentro do corpo desta jovem, there is eggs. ali existem óvulos. And God has placed those eggs Foi Deus quem pôs esses óvulos ali, locked up in the body. que está trancado dentro do corpo dessa jovem. And so the man carries the seeds. E no homem, o homem carrega as suas sementes. And those seeds was given to him E essas sementes que lhes foram dadas to bring forth another son like himself. foram para que ele pudesse produzir um filho assim como a si mesmo. But he needs the eggs. Mas ele vai precisar de um óvulo para isso. Amen. Amém? And the eggs is in that body. Os óvulos estão no corpo daquela jovem. And so once she gives a word to him, E quando ela dá a sua palavra a ele, that body is engaged to. aquele corpo está prometido a ele. Those eggs belongs to him. Aqueles óvulos lhe pertencem. No other man can fertilize those eggs. Isso significa que nenhum homem tem direito de fertilizar But aqueles the one he óvulos. is engaged Mas to. só aquele homem para o qual ela deu sua palavra. And those seeds are now being engaged to those eggs Agora estas sementes estão engajadas com aqueles óvulos before God. perante o Senhor, perante Because Deus. marriage is for multiplication. Porque o casamento foi dado como uma via para a The multiplicação. law of reproduction Com a lei da reprodução, is under the marriage covenant. ela vem junto, debaixo da aliança matrimonial. Amen. Amém? That's why God has a process with a young girl. É por isso que Deus tem um processo para com os jovens. She's first a young girl, Primeiro ela é uma jovem, then she becomes a bride, depois ela vem para o status de ser noiva, then she becomes a wife, depois ela já é uma esposa and then she becomes a mother. e depois é que ela se torna uma mãe. Amen. Entende? That's the order God has. Esta é a ordem que Deus pré-estabeleceu. Now Satan comes against God's order. Agora Satanás vem para destruir esta And ordem he first makes her a pré-estabelecida. mother, Primeiro tenta fazer ela uma mãe, and then afterward makes her a wife. aí depois tenta fazer dela uma esposa e assim por diante. But that is against God's order. Veja, ele faz isso porque é contra a ordem estabelecida Because por God Deus. has an order. Deus tem uma ordem que ele sempre usou. Amen. Amém? That's why when the woman comes to the altar, É por isso que quando a mulher vem aqui nos corredores da igreja, when she has a veil over her face, quando ela vem trazendo véu em sua face,
The veil means that she's been untouched. Esse véu está dizendo que essa mulher nunca foi tocada. Nobody has fertilized those eggs. Este véu está dizendo que os óvulos nunca foram fertilizados. And the husband stands at the altar. E quando o marido está parado aqui no altar, And she comes down the aisle. e ela desce os corredores, She comes with no head on. ela vem sem um cabeça. Her head is covered. É por isso que ela traz uma cobertura em sua cabeça. Amen. Entende? Because her head is standing at the altar. Porque o seu cabeça está parado diante do And altar. she's coming under that man's headship. E ela está vindo debaixo da liderança, da chefia, da autoridade daquele homem, Can o we say, cabeça. praise the Lord? Amém? That's why Christianity Esta é a razão que o cristianismo is the true religion. é a verdadeira religião. Because marriage represents Christ and the church. Porque o casamento representa Cristo e a sua esposa. It's a great mystery. É o maior mistério, o grande But I mistério. speak concerning Christ and the church. Quando falo-vos concernente a Cristo e sua esposa, disse Paulo. Amen. Amém? That's why Satan Esta é a razão que puts Satanás pressure on the young people vem com toda a pressão que ele pode pôr nos jovens to commit the act before marriage. para cometer o ato antes do casamento. And that is fornication. Isso quer dizer fornicação. And that's a sin in the sight of God. Isso quer dizer pecado aos olhos de Deus. And Satan puts pressure Satanás vem pressionar on those who are married naqueles que estão casados to commit the act outside of the marriage para que covenant. cometam ato fora do casamento. And that's adultery. E isso significa adultério. And God hates that. Deus odeia esta coisa. But thank God, Mas graças ao bom Deus, He sent us Elijah que Ele nos enviou um Elias to keep our minds clean, para que mantivesse as nossas mentes limpas, restored us back again para que nos restaurasse de volta to the true original marriage covenant. para debaixo da aliança matrimonial verdadeira, genuína. And so we see Christmas has become a tradition, Hoje vemos que o Natal se transformou numa tradição, but to us, mas a nós it's a revelation. nós sabemos que é uma revelação. It is the Creator Nós sabemos que é o Criador becoming egg se fazendo óvulo, and becoming a sperm. se fazendo um esperma, uma semente. Supplied both the egg and the sperm. Ele supre ambos, o óvulo e também a semente, o esperma. God gave birth to Himself. E ainda assim, Ele é quem se gera a si mesmo. And in that blood E é naquele sangue was the New Testament. que se encontra o Novo Testamento. That's why Jesus said, É por isso que Jesus disse: take, eat, toma e coma, drink, this is my blood beba, este é o meu sangue of the New do Testament. Novo Testamento. Brother Branham said, O irmão Brana diz the New Testament que o Novo Testamento is the Lamb's Book of Life. é o livro da vida do Cordeiro. And we are the New Testament. Aqui está, nós somos o Novo We Testamento. are the continuation of God's creation Nós somos a continuação da criação de Deus, because we are part of Him. por razão de sermos parte dele. Amen. Amém? If God is giving birth to Himself Se Deus está se gerando a si mesmo to become a sacrifice, para fazer um to save sacrifício, us from sin, para salvar-nos do pecado and to restore us back to Eden e again. para restaurar-nos de volta ao Éden mais uma vez. Amen. Amém? Brother Branham said, O irmão Brana disse Adam was not made to die. que Adão não foi feito para a morte. He had perfect life, Ele tinha vida perfeita. perfect Ele joy. tinha gozo Perfect perfeito. peace. Ele tinha paz perfeita. It says perfect love Amor perfeito. on a perfect earth. Numa terra perfeita. And yet Adam fell. E ainda assim Adão cai. Amen. Não é? But God, by the end time word, Mas Deus, com a palavra do tempo do fim, has come to restore us back to the position Deus nos veio restaurar a posição. Adam was before the fall. Na posição que Adão se encontrara antes da queda. Amen. Amém? That's why the supernatural Essa é a razão que o sobrenatural was natural for Adam. era uma coisa natural para Adão. He didn't have to pray, Ele não tinha que viver God orando. forgive my sins, Deus, perdoe meus pecados. because there was no sin. Porque não existia pecado para ele confessar. Adam didn't have to make a boat Adão não tinha que fazer um barco, um to bote, cross the river. para poder cruzar um rio. He can just walk over the O river. homem podia caminhar por cima das águas. Adam could speak the word. Adão podia falar a palavra. Adam could speak in existence. Adão podia chamar coisas à Adam could existência. speak out of existence. Adão podia chamar coisas para fora da existência. Adam was the book. Adão era o próprio livro. Adam had authority. Adão tinha autoridade. Adam had dominion. Adão tinha um domínio, Amen. não é?
Brother Branham said, O irmão Branham diz: we have been restored back nós estamos sendo restaurados de novo to that position. a justamente esse tipo de posição. At the end time, É no tempo do fim. you see, Adam's body never came from a woman. O corpo de Adão não veio de mulher alguma. Adam's body came fresh from the hands of O God. corpo de Adão veio fresquinho das mãos de Deus. God created him. Foi Deus quem o criou. God formed him. Foi Deus quem o formou. Adam was an amateur God. Adão era um Deus amador. Amen. Amém? When the second Adam came, Quando vem o segundo Adão, he came through a woman, Mary. ele veio através de uma mulher, Maria. But yet he was spoken word. Mas ainda assim ele era a palavra falada. Adam never came through a woman, Adão não passou por mulher and he alguma. was a spoken word E ele son. era o filho palavra falada. The second Adam, O segundo Adão, a spoken word son, também um filho palavra falada, comes through a woman. ele passa por uma mulher. At the end time, No tempo do fim, God raised up Deus levanta aqui a sex-born man. homens nascidos de sexo todos. Mother a Cherokee Indian, grandmother a Cherokee Indian, A sua avó era uma índia Cherokee, come from Irish blood. que também se uniu com sangue irlandês. And God used a sinful body, Deus pega aquele corpo pecaminoso and God tabernacled that e body. Deus habita dentro daquele corpo. And God used that body Não só isso, mas Deus usa aquele speak in corpo existence, para chamar coisas à speak existência, out of para existence. chamar coisas para fora da existência. Even animals came to eat out of Até his o ponto hand. que os animais, os bichos vinham comer da sua mão. He was a millennium man. Ele era um homem do milênio. God was demonstrating back again. Deus estava fazendo mais uma vez a demonstração The book is back in the hands de que o livro voltou para as mãos do homem. of man that was born in sin. Um homem que nasceu em pecado. Jesus wasn't born in sin. Jesus não nasceu em Adam pecado. wasn't born in sin. Adão não nasceu em pecado. We are born in sin. Nós nascemos Brother em Branham pecado. was born in Irmão sin. Branham nasceu em pecado. But God highly favored us Mas Deus altamente nos favoreceu to tabernacle himself. para vir aqui e habitar em nós. And God is saying, Deus está dizendo: what Adam did, aquilo que Adão fez, what I did, o que eu fiz, you can do the vós same. fareis as mesmas obras. He came to demonstrate Ele demonstra isso. Adam's position. A posição de Adão. Animals ate out of his hand. Ele podia ter os animais comendo Spoke a da sua storm out mão. of existence. Ele mandou que a tempestade Spoke cessasse. squirrel in existence. Ele mandou que os esquilos aparecessem. Spoke the rapture in existence. Ele mandou que The rapture. ele colocou o rapto He para said, começar. the rapture has been spoken, Ele disse que o rapto foi posto em moção. and so let it be. Ele disse então que aconteça. Thus saith the Lord, Ele disse: assim diz o there's Senhor, going to be a bride. haverá uma noiva. Ele disse: She will have, thus saith the ela Lord. terá o assim diz o Senhor. As the word was in Mary, Assim como a palavra estava so com the Maria, word will be in the assim bride. estará com a noiva no tempo do fim. Those in the bride Estes na noiva will be so much like him. serão tanto como ele. She will be Ela, him. na verdade, será ele. This is our day. This is our Aqui time. está a nossa hora, o nosso dia, o nosso tempo. The word has come back A again palavra retornou without sensations. sem sensação alguma. Amen. Amém? But the word doing it for us. É a palavra que está fazendo tudo isso por nós. Praise his wonderful, Louvado glorious seja name. seu glorioso nome. Aren't you glad today Você não está extremamente feliz that we hoje? are living in a wonderful time? Que nós estamos vivendo nesse tempo maravilhoso? Wonderful hour. Nós estamos vivendo nessa hora maravilhosa. And that's why we thank God for Joseph. Esta é a razão que nós agradecemos por um José. Ordained him. Que Deus lhe ordenou, Allow him to get married. que Deus permitiu que ele se Have casasse, children. que tivesse filhos, Take his wife away que depois ainda tomou sua esposa de si and raise him up e depois cuida do homem to protect the para word. que viesse proteger a palavra. Amen. Entende? God at the end time Deus no tempo do fim as a people. tem um povo aqui. And she has, thus saith the E Lord. é esta mulher que tem um assim diz o Senhor. And the word is born A palavra está nascendo, está in full gerando manifestation em sua completa manifestação. right at the end time. Bem aqui no finalzinho do tempo. There has never been a day Nunca houve um dia like this day to us. como esse dia aqui para nós. God above us, Deus que estava sobre nós, God with us, Deus veio conosco, but now it is mas God agora in us. Deus está em nós. Amen. Amém? And we've seen one son
Nós vimos um filho, a sex-born son, um filho que nasceu através do sexo, grow to maturity. vir até a maturidade nesse A dia. man who had children, Um homem que gerou filhos, who had a wife, um homem que teve uma esposa, duas, went to the supermarket, o homem que entrou no mercado, had to wear clothing like you, ele teve que comprar roupas Had to- como nós, drive a motor car, ele dirigia um carro como nós, had to cut his lawn, ele cortava a sua grama na sua casa como do the nós, same things that you ele did. fazia tudo o que você faz. And yet God tabernacled that E ainda man, assim Deus se abrigou naquele corpo. a sex-born man. Um homem que nasceu através da via sexual. The book is no more in the hands of Jesus O Christ. livro não está mais na mão de Jesus Cristo. The book was in the hands of Adam. O livro uma vez estava na mão de Adão. Adam had authority. Adão tinha toda a autoridade. The book went back to the hands of the original owner. Quando pecou, voltou para a mão do dono original. When Jesus came to the Quando earth, Jesus vem à terra, he was a manifestation of the book. He was the book. ele era a própria manifestação, ele era o próprio livro. Amen. Amém? But the book is back De repente o livro volta in the hands of sex-born people. nas mãos de homens que nasceram em pecado, homens que nasceram através do sexo. The supernatural É a coisa sobrenatural. must become natural. As coisas sobrenaturais têm que ser naturais para nós. That's why the Bible opens. É por isso que a Bíblia se inicia. The first woman A primeira mulher committing adultery. cometendo adultério. The New Testament opens. O Novo Testamento se A inicia virgin com uma virgem, receiving seed uma mulher recebendo semente by spoken word. através da palavra No falada, sensation. sem sensação alguma. The Bible closes up. E a Bíblia se encerra The marriage of the Lamb has come, dizendo que o casamento do Cordeiro and aconteceu his wife e que a sua esposa has made herself ready. está ataviada e pronta. Let us rejoice, Vamos regozijar, for the marriage of the Lamb is come, porque o casamento do Cordeiro já aconteceu and his wife e a sua esposa has made herself ready. já se ataviou. This is our time. Aqui é a nossa hora. This is our day. Aqui está o nosso dia. Amen. Amém? You come in the message, Quando a mensagem vem, you see Brother Branham, quando você viu you o respect him, Branham, you love him, você o amou, o respeitou, which you always should do and respect that messenger. como você na verdade tem que fazer, é respeitá-lo e amá-lo. But you got to go beyond Mas that. nós temos que avançar, ir além. You've got to see who you are. Nós temos que descobrir quem nós somos. He was the veil, Ele foi o véu. and you got to go beyond the veil. Agora temos que ir além do véu. If you get stuck with the Se veil, você ficar aqui travado com o véu, you'll worship the veil. você vai começar a adorar o véu. You want that veil to come back. Você vai querer que esse véu retorne. God will never use that body again. Deus nunca mais vai usar este corpo. That body is in another dimension. Aquele corpo já está em uma outra dimensão. That body will never come back and minister again. Esse corpo nunca vai voltar para ministrar, na verdade. He's got your body. Agora ele tem o seu corpo para fazer isso. Amen. Amém? It is not here comes the bridegroom. Não é aqui vem o noivo. It is now here comes the bride. Agora a voz diz aqui vem a noiva. This is our day. Aqui este é o nosso dia. Brother Banner was the marriage officer. O irmão Branham foi o oficial do casamento. The marriage officer left the O scene. oficial que executou o casamento já saiu de cena. He is here now. Agora ele está And aqui he wants to agora. deal with you. E é ele quem quer lidar Not com as a você. group. Não como um grupo. But as an individual. Mas Deus veio para lidar com você He individualmente. wants to become personalized to you. Ele quer se tornar uma coisa pessoal para você. Amen. Amém? Because you're not serving an outside God, Nós não estamos servindo um Deus aí fora. but you're serving an inside God. Nós estamos servindo um Deus aqui dentro. Thank God. Graças a Deus. The New Testament opens up Que o Novo Testamento se iniciou with the woman com a mulher receiving the word recebendo a palavra without sensation. sem sensação alguma. At the end time, Agora no tempo do fim, God will change your body Deus vai transformar o seu corpo without sensation, sem sensação alguma. because that word will do it for you. Porque é a palavra que está em ti que fará todas essas coisas. You will be walking the streets of Brazil, Você estará caminhando aqui nas ruas no Brasil, maybe 50 years old, 40 years old. talvez com seus 40, 50 anos, não sei. The saints of the other side, E os santos do outro lado, na they'll outra break dimensão, into your dimension. eles vão romper adentro da nossa dimensão. And when you see E them, quando você enxergar esse povo, you know the sign, você sabe que este é o the sinal rapture is on. de que o rapto está acontecendo bem ali.
And God will just change your body. Deus vai transformar o seu corpo. And you find yourself in another dimension. E este é o motivo que você vai ver a outra dimensão. Young person, Você vai ver que você é um jovem. what happened to your old body? O que aconteceu com o seu velho Brother corpo? Branham says your body will go into the atoms. O irmão Branham disse que seu corpo vai voltar a ser átomos. And you'll even wonder yourself, E você vai até se maravilhar de si mesmo. how did I get here? Como é que eu cheguei nesse lugar? Who brought me here? Quem foi que me trouxe nesse lugar? It was very simple, Porque é uma coisa muito simples. because God is here doing it for you. É porque Deus está aqui fazendo por você. Amen. Amém? You don't have to exert yourself to go in the rapture. Você não precisa fazer força nenhuma para ir no rapto. You don't have to scream to go in the Você não rapture. tem que gritar e clamar para ir no rapto. He's doing it for you. Deus fará tudo para você. All in silence. Tudo em silêncio. And one day, Mas um dia, you'll be in that dimension. você vai se pegar lá naquela dimensão. And you will wonder, E você vai se imaginar. how did I get here? Você vai imaginar como é que você chegou lá. And you'll have to give the glory to Him. Você vai ter que dar glória a Ele. He brought you here, Que foi Ele quem te trouxe aqui. and He'll take you out. E é esse mesmo Deus que vai te tirar daqui. You have no choice coming to the earth. Você, na verdade, nunca escolheu vir aqui na Terra. You have no choice of country. Você não teve escolha de onde nascer, que You have país, no choice of family. que família nascer. You have no choice of what church age. Você não pôde escolher a era para You have nascer. no choice whether you want to be male or female. Você não pôde escolher em ser macho ou fêmea. It's God's plan for you. Mas foi o plano de Deus para com você. That's why perfection doesn't lie in you. É esta a razão que a perfeição vem. Perfection is in Christ. A perfeição não está em você, mas está em Cristo que está em Because by você. one offering, Que por um sacrifício, He has already perfected you Ele forever. já nos aperfeiçoou para todo sempre, a Bíblia diz. And as far as God is concerned, E até onde Deus saiba, you've never even sinned in the first você place. nunca pecou para começar. And your life on the earth E essa vida terrena was just like a dream. foi como um sonho. God can bring you here, Deus te trouxe aqui, plan you, Deus te planejou aqui, test you and try you. Deus te provou, te And testou. when the testing is over, Quando esse negócio acaba, God put something in you. Deus colocou algo em você. That something inside of E you é esse algo que Ele coloca em você, will quicken your body é que vivifica esse corpo para Change your transformá-lo, body. para transformá-lo, from mortal to immortality. tirando-te da imortalidade para da Before He mortalidade gives you para a a body imortalidade. change, Mas antes da mudança de corpo, He first gives you a mind change, primeiro Ele dá uma mudança de mente, then a nature change, depois Ele dá uma mudança de and natureza, then a body change. depois Ele traz a mudança do corpo. May God bless us. Que Deus nos abençoe. What a joy Que gozo that sin que saber que o pecado will have no power over us. pecado não pode ter poder nenhum sobre nós. You might be struggling with sin Às today. vezes você está lutando hoje com algum tipo de pecado. Maybe struggling with television. Talvez você está tentando lutar contra a televisão, Struggling maybe with dressing and ou talvez com struggling vestimentas, ou with anger and com jealousy. a raiva, ou com inveja. But if you are a part of God's elect, Mas se você é parte dos elegidos do Senhor, God is going to remove all that from you. Deus vai arrancar tudinho de você. You are going to enjoy, Você vai desfrutar, before you leave this earth, antes ainda de você partir da terra, you are going to have a sinless nature flow through you. você vai ter a natureza sem pecado fluindo através de você. Because you are not going home Porque você não vai as a backslider. para casa como um desviado. We're not going to go in the rapture struggling to go in the rapture. Ninguém vai no rapto lutando contra You are going to qualquer go tipo de home in pecado. great victory. Nós iremos no rapto em grandíssima vitória. You as a believer on this earth, Nós, como crentes aqui na terra, you will call those believers down to this dimension. seremos os que chamaremos os crentes da outra dimensão. That's why your nature Esta é a razão que a tua natureza have to be the same as their tem nature. que ser a mesma natureza daqueles que estão aí do outro lado. Because when they come down to this dimension, Porque quando eles que estão bem aí vier para essa dimensão, they'll be comfortable to meet you. eles se sentirão confortáveis em Because you'll estar be te encontrando. expecting them. Porque você vai estar esperando a chegada deles. Because whatever is in you Porque aquilo que está em vós is in them. também está neles. That's why we have great confidence Esta é a razão que temos muita confiança that we're going to go home in great de que victory. nós estamos indo para casa em grande vitória.
If you are struggling with sin tonight, Se você está lutando contra qualquer pecado esta and maybe noite, in the message for 20 years, talvez você está na mensagem há 20 anos, and sometimes you could even, condemn yourself. e muitas vezes você se pega condenando a si But if mesmo, you are the true elect of God, digo que se você é um verdadeiro eleito de Cristo, de God will Deus, do a miracle for you. Deus vai fazer um milagre para você. Because the rapture is not for everybody. Porque o rapto não foi feito para todos, It's only for the elected people. mas foi feito para um povo eleito. And if you are God's elect, Se você é o eleito de Deus, you'll be expecting the rapture, você sempre vai estar em expectativa pelo rapto. and God will do it for you. E é esta a razão que Deus fará o It is rapto not para how você. nice you are. Não interessa se você é Because there legal are ou não people é on the legal, earth se é bom ou não nicer é. than you, Porque você sabe que tem gente aqui na kinder terra than que é you, muito mais gentil, muito mais gente boa que você. sweeter than you. Há pessoas que são muito mais dóceis que você. It has nothing to do with your Não tem nature. nada a ver com essa natureza que você It is tem. His own life coming in you. Mas tem a ver com a natureza de Cristo vindo em seu coração. So it's a life beyond your life. É uma vida que está muito além da sua própria You vida. can dress humble, Você pode às vezes se vestir You can talk humildemente, softly. você pode falar mansamente, but that's not what we're mas não talking tem nada about. a ver isto. We're talking about a life Nós estamos falando da vida da palavra do Senhor. germatized word. Quando ela está germinada, Something that's beyond you. quando ela é além de você, It is God doing it for you. é Deus fazendo todas as coisas por você. Amen. Amém? And that's why we can respect Joseph, Esta é a razão que podemos olhar e respeitar José, a just man, um homem justo, troubled in his mind, um homem que estava perturbado na sua not mente, willing to go from house to house, um homem que se dispôs a não ir fazer visitinhas, but hide it. mas o homem escondeu em seu coração. Angels came E o anjo veio lhe visitar and unveiled the thinking of his e mind. veio desvelar o que é que estava na sua mente. May God bless you Que tonight. Deus te abençoe esta noite. May God be with you. Que Deus esteja contigo. Don't become a church lover. Não deixe de ser talvez um amante de igreja. Become a God lover. Torne-se um amante de Deus. Everybody loves church. Todo mundo ama a igreja. Catholics go to Os church. católicos amam a igreja. Baptists, Os charismatic. batistas, os carismáticos, People go todos to church eles. more than you go to church. Eles, quer saber, vão mais à igreja que você But muitas God never vezes. called us Deus nunca chamou ninguém to be lovers of a church. para ser amante de igreja alguma. But He's called us to be Deus God chamou lovers. para sermos amantes dele. To love the Lord your God. Para amar o Senhor teu All Deus your heart. com todo o teu coração, All your soul. com toda a tua All alma, your strength. com toda a tua força. That's why a young man É por isso que um jovem should not even think of getting married nunca deveria sequer pensar em se casar, unless he loves the Lord with all his a heart. menos que ele ame o Senhor com todo o seu coração. Because if you don't love the Lord of God with all your heart, Porque se você não amar o Senhor Deus com todo o teu coração, you've got no hope for your marriage. não existe esperança para o seu casamento. Amen. Amém? But if you love the Lord, Se você ama o Senhor, love this word, se você all your ama esta heart, palavra com tudo que há em ti, you have hope. você tem uma esperança. Because your love for your wife Porque o amor para com tua and your love esposa for your girlfriend e teu amor para com tua namorada is only a river. é só um rio. That river will run dry. Esse rio pode se secar, vai se secar. But God's love Mas o amor de Deus is a fountain. é uma fonte It will never run dry. que nunca se secou. So when your love runs cold for your wife, Quando então o seu amor se esfriar por sua you can esposa, go to the fountain você pode voltar-se a outra and the fonte. fountain will fill up that river Aquela again. fonte pode vir e encher o rio do seu amor That's para it. com ela. Without God, É por isso que sem Deus you commit suicide to get married. você pode cometer suicídio se casar. Because you've got no hope. Porque você não existe esperança ali para você. But Christ, Mas é Cristo. this message É esta mensagem. must become É esta mensagem que tem not que a se church tornar to you, não uma igreja para not a você. book to you, Não um livrinho para not an você. MP3 to you, Não a mensagem, not a não um DVD livreto, to não um you, DVD, não um not a picture to MP3. you, Não um ensinamento para você. but it's to become Mas personalized. tem que se to tornar pessoal para você. you. Once it becomes personalized, Assim que se tornar pessoal, nobody will have to force you to come to church. nunca ninguém vai mais te forçar para vir à igreja. You can't wait for the doors to open, Você mal vai esperar para que essas portas se abram, because God is in your heart. porque o Senhor Deus estará em seu coração. Nobody will have to tell you Ninguém vai ter que te falar how to dress. como é que você tem que se vestir. That dress is to tighten your Ninguém vai ter body. que te dizer que está muito apertado o seu That vestido, heel is too high. que aquele salto está muito alto, Your neckline is too long. que a decote é muito grande ou assim por Nobody will diante. have
to tell you. Ninguém vai ter que ficar falando essas coisas. Because something inside of you Porque vai existir algo que já está dentro de will você, dress you, que está te dizendo como guide se vestir, you. como te guiar. because you're not serving an outside God, Porque você não está servindo um Deus exterior. but you're serving an inside Você está servindo um God. Deus que vive dentro de você. God bless you. Let's all stand. Deus vos abençoe. Vamos ficar em pé. Amen. Amém? Let's bow our hearts before the Lord. Vamos inclinar nossas cabeças perante o Senhor. If the message tonight has spoken to your heart, Se a mensagem esta noite falou com o seu coração, and you really maybe you got troubles on your mind, e talvez você está perturbado em sua mente, maybe something in the church, talvez algo na igreja, maybe individuals, talvez algo que você tem individualmente, maybe with the revelation of the message, talvez algo que tenha a ver com a revelação desta mensagem, things you can't understand. coisas que você não pode entender. Ministers maybe come by from other countries, Talvez outros ministros vieram de outros países ou de outros lugares, and things you can't understand, e você ouve coisas que você não entende, but you want God to help you. mas você quer que o Senhor Deus te ajude. Maybe your mind is troubled tonight. Talvez tua mente esteja Maybe muito cansada e somebody has perturbada. disappointed you. Talvez alguém te entristeceu, te I want desapontou. you to be like Joseph, Eu quero que você faça como José, a just man, um homem justo, not willing to make a public scene, um homem que não quis fazer um show público, but to hide it in his heart, mas um homem que escondeu em seu coração that God can help him. que Deus pode lhe ajudar. While you stand, just raise your hand before the Lord. Se você tem esse problema, levante sua mão. We're not going to call you out, just raise your hand Nós não wherever you vamos te stand. chamar aqui, não vamos fazer nada disso, simplesmente levante We sua mão. want to pray for you Eu quero orar por você and ask God to help you. e pedir que Deus te ajude. As a young girl, Como uma jovenzinha, don't give your feelings to a boy nunca entregue seus sentimentos para um rapaz, overnight. Just pray about it. mas sem antes orar sobre isto. Love the Lord with all your heart Ame first, primeiro o Senhor com todo o seu coração. because you have to love Him Você vai ter que amá-lo primeiro, more than your boyfriend, muito mais do que seu namorado, more than your girlfriend, muito mais do que sua more sua than your namorada, mother, your father, muito mais do que seu pai, do que sua your mãe, pastor, your do que seu family. pastor, de sua família. So that love for God Esse amor para com Deus must be stronger é que deve ser mais than forte. any other forms of Tem love. que ser mais forte do que todas as outras formas de You amor. want to go into a friendship or a relationship Se você está querendo entrar em um namoro, um relacionamento, without finding that love, sem descobrir esse amor primeiro, you're in dangerous trouble. você está correndo um perigo muito grande. Let's offer prayer. Vamos oferecer uma Let's raise oração. our hands before the Lord. Vamos levantar nossas mãos perante Deus, Gracious Heavenly Father, o gracioso Pai dos céus. we come before you tonight Viemos perante Ti nesta noite, in the precious name of Jesus no Christ. precioso nome do Senhor Jesus Cristo. God, here is thy people, O God. Deus, aqui está o Teu povo. Lord, we draw strength from your word Senhor, deste lugar da terra, that Joseph was a troubled man, assim como José estava perturbado, but here he was a just man, ele ainda assim era um homem justo. and you came to help him. Tu veio para ajudar ele, Senhor. Mary was a young woman, Maria era uma jovenzinha, a young peasant girl, ela era uma jovem pobre, but she said, mas ela disse, uma I don't aldeã, need sensations, eu não preciso de sensação, Senhor. I just need the word. Tudo que preciso é a palavra. The spoken word A palavra falada, Senhor. will work for me. And Father, here at the end time, Pai, aqui no tempo do fim, you raised up another young boy, o Senhor também levantou uma outra poor jovenzinha, boy from the hills of Kentucky, uma aldeã, Senhor. sexual born. E levantou um homem também que nasceu de sexo You lá em tabernacled that Kentucky. body, E o Senhor veio e se abrigou no corpo dele. and a God, you revealed Son of Man E fazendo assim, o Senhor revelou o Filho do Homem through para a nós, Son of Man. através de um Filho do Homem. He's gone, he's come, and he's gone. Ele veio e ele já se foi há muito tempo. We are the further expression of this man's ministry. Aqui está a manifestação seguinte do seu We are the ministério. voice of God. Nós somos a própria voz do Senhor. We are the final voice, the Nós final somos a church. própria voz final para a igreja final, We are Senhor. Jesus in bride form, Nós bride coming, somos bride Jesus age. Cristo em forma de noiva. Lord, we are your voice. You have no voice outside of us. Senhor, não existe voz alguma em nós a não ser a tua. Lord, you'll never use the body of William Branham again. Senhor, sabemos que não usarás mais o corpo de William Branham. But God, Mas Deus, we are your people. aqui somos o teu That povo. same message
A mesma mensagem has come in us. veio dentro de nós. We've eaten the book. Nós comemos este livro. Now we can prophesy. Agora podemos profetizar de novo. Lord, I pray for every hand. Senhor, eu oro por cada um. Young boy, young girl. Por cada jovenzinha, cada May you give jovenzinha. them grace of God. Que o Senhor lhes dê graça. Not to give their feelings to a boy or feelings Para to a não dar girl. sua palavra para um jovem, uma jovem. Without finding you. Sem antes te descobrir primeiro, Senhor. I pray God for husbands and wives. Eu oro também pelos maridos e esposas aqui. Pastors and ministers. Pelos pastores, pelos ministros. Lord, may our love be stronger Senhor, que possam te amar mais than our ainda. church, As our suas igrejas. buildings. But God, our love for you, Senhor, que possamos will ter mais surpass amor para contigo. everything we have, our monies, buildings, churches. Mais do que nossas People. igrejas, o dinheiro, o salário, o emprego, as pessoas. But our love for you is supreme. Possamos te amar de todo o coração. I pray God for Pastor Armando. Eu oro mais uma vez pelo pastor Maia. Thank you, Lord, for inviting me to Muito Brazil. obrigado, Senhor, por ele ter me convidado no Brasil. I pray, God, that you will bless him. Eu rogo, Senhor, que tu abençoes. Lord, there's no great one among us. Senhor, eu sei que não existe nenhum grandão entre nós. I'm learning all the time. Eu sempre estou aprendendo. We Senhor. all learn together. Nós estamos todos juntos nesta. There's no special man for a special Não existe country. homem especial de nenhum país especial. We're all brothers and sisters. Todos aqui somos irmãos e Fivefold irmãs ministry. no mesmo ministério. And we're all learning from one another. Todos estamos aprendendo uns dos outros. Father, bless your people. Pai, abençoe o teu povo. Lord, if there's anybody sick among us, Senhor, se houver qualquer doente entre in nós, the name of Jesus no Christ, nome do Senhor Jesus Cristo, on the authority of your word, na autoridade da tua I palavra, pronounce every person well for eu God's glory. pronuncio todos sãos e curados, Senhor. Father, we want to say thank you. Pai, queremos te dizer obrigado. And for those who haven't got the baptism of the Holy E por Spirit, aqueles que não receberam ainda o batismo do Espírito I Santo, pronounce the Holy Spirit eu upon your pronuncio o life Espírito Santo sobre suas vidas in the nessa name hora. of Jesus No Christ. nome de Jesus Cristo. And whatever you desire, Qualquer que seja o seu desejo, it is yours by the spoken word. é teu agora pela palavra falada. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Once again, say shalom. God bless you. Mais uma vez digo shalom, que Deus os abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. God bless you. Deus os abençoe. Estamos abençoados. Eu creio que tudo que nós ouvimos vai além do que nós podíamos imaginar. Casamento, compromisso, sinceridade para com aquilo que fazemos. Nós podemos tirar dessa lição grandes coisas para nossas vidas, tanto para o ancião, como para o jovem, para a família, para as crianças. Todos nós aprendemos nesta noite. O nosso muito obrigado pela visita do irmão Haroldo. Ele está hoje, termina o seu roteiro aqui, sua última participação nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, pois estará regressando na próxima sexta-feira, e eu convido a igreja a orar por ele, pelo seu regresso e também pela sua igreja e pelo seu povo. Vocês prometem que vão orar? Amém? Eu creio que orando é que nós alcançamos o favor de Deus. Então nós estaremos colocando sua viagem de regresso. Nós agradecemos a presença do irmão Aquiles nessa noite. Deus abençoe o irmão Aquiles, lá de São Paulo. E todos vocês pela internet que nos assistiram. Deus ricamente abençoe cada um de vocês. Em São José dos Pinhais, a família Maia, Ruth e Valdir, no Tabernáculo em Curitiba, também o irmão Josias em São Paulo, o Tabernáculo em Joinville, o Tabernáculo em Assis, irmão Vanderlei e família em Joinville, irmão Juarez e irmã Claudinha Enéas Marques, irmã Franciela em Curitiba, irmã Daniela e Silva em Foz do Iguaçu, irmão Geraldo Freitas no Distrito Federal, irmã Edileus e família em Curitiba, irmã Érica Rosilene e família em Belo Horizonte, irmão Rodrigo em Campo Grande, Aminadab em Belo Horizonte e Iauí em Venezuela,
irmã Eunice em Chapecó. Esses que comunicaram, fora as igrejas, pessoas em particular, somaram 117 pessoas que estavam nessas famílias fora as igrejas. Então, tivemos um grande número de pessoas participando conosco nesta oportunidade. Agradecemos a todos. Nós estamos nesse horário de verão, e por isso às vezes a hora passa, mas para nós ainda é cedo. Na presença de Deus nós esquecemos do tempo, amém? Vários irmãos agradeceram e disseram que a transmissão foi excelente. Graças a Deus por isso. Deus ouviu as nossas orações, amém? Nós vamos orar para despedir a igreja e lembrar da irmã Assunção, que saiu daqui agora para o hospital, não está passando bem. Vamos colocá-la diante de Deus. Vamos levantar nossas mãos. Senhor Jesus, lembra da nossa irmã Assunção, esse exemplo de vida, de cristã, de crente que ela tem sido entre nós, e por tudo que ela tem enfrentado como mãe, como sogra, como avó, que o Senhor possa nessa noite suprir sua necessidade e visitá-la. Que o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o amam e o temem, possa estar ali ao seu lado abençoando, porque nós cremos na cura pela palavra, através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós encomendamos ela a Ti. Também abençoe nossos irmãos que nos ouviram, Pai. Os pastores que amavelmente abriram suas igrejas e permitiram que nesta noite esta voz saísse desse púlpito para abençoar as suas igrejas. Abençoe, Pai, esses ministérios, estas igrejas, esses colegas, amigos e irmãos que bondosamente têm parado para nos ouvir nesta noite, Pai. Entregamos em Tuas mãos pedindo a cura e a libertação e o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos dar um abraço fraternal até encontrarmos outra vez com Jesus. Está com uma aruda, a irmã Ernestina, sua esposa. Depois as irmãs poderiam abraçá-la ali e dar essa mão de companheirismo. Deus vos abençoe. Deus te guarde até a próxima reunião, se Deus quiser. No nome do Senhor Jesus Cristo.